Olá, pessoal, tudo bem? Essa é mais uma edição do Seminários de Pesquisa da Divisão de Marketing da Ampad. Eu sou o professor e pesquisador Marcos Severo, do PPG-ADM, Universidade Federal de Goiás. Estou acompanhado do professor Rafael Barreiros Porto, diretor de Comunicação e Publicações da Ampad, professor e pesquisador da Universidade de Brasília. Hoje nós temos aqui o professor e pesquisador Cláudio Sampaio, da PUC. Vou fazer a apresentação para iniciarmos mais uma edição do nosso seminário de pesquisa. Cláudio Hoffmann Sampaio é professor e pesquisador da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul desde 1996, onde atua no programa de pós-graduação em administração da Escola de Negócios. Possui 2 pós-doutorados internacionais pela ETHC Montreal, em 2020, e pela University of Georgia, em 2012. É doutor em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É bolsista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Possui 12 prêmios acadêmicos concedidos por instituições nacionais, como a Divisão de Marketing da Ampad, e internacionais, como Emerald e Balas. Possui 9 livros, 9 capítulos de livro e 115 artigos científicos publicados ao longo de sua carreira como pesquisador. Entre suas publicações ganham destaque artigos no Journal of the Academy of Marketing Science, International Journal of Bank Marketing, Journal of Brand Management e o Industrial Marketing Management. Suas linhas de pesquisa são orientação para o mercado, marketing de relacionamento, comportamento do consumidor e performance empresarial. Seja bem-vindo ao Seminário de Pesquisa da Divisão de Marketing da Ampad, Sampaio. Muito obrigado aí pelo convite, oportunidade, obrigado Ampad, Divisão de Marketing, para poder conversar aí com vocês. Muito obrigado. Cláudio, bom dia. Vamos começar a discutir um pouco aqui sobre a carreira de pesquisador dentro da nossa área. Inicialmente, a gente queria saber um pouco sobre a sua opinião acerca dessa carreira científica em marketing. Como construir essa carreira ao longo, né, de uma vida acadêmica. Bom, em relação à carreira acadêmica, e carreira em geral, eu acho que a carreira de fato a gente constrói, né? Não é uma escolha que faz uma boa carreira. Eu acho que é uma série de escolhas que acabam fazendo, né, de acertos e boas escolhas que acabam fazendo uma boa carreira, né, nossa área, no caso específico, eu vou falar aqui na área científica, na área de marketing, né? Então, não é a escolha de um bom PPG que vai te proporcionar uma boa carreira, mas ela também é importante. Não é a escolha de um bom orientador que vai te proporcionar uma boa carreira, mas ela também é importante. Então, eu acredito assim que uma boa carreira ela é composta de boas escolhas e algumas escolhas que são escolhas mais relacionadas ao ambiente externo, assim. Então, já citei 2 aí, por exemplo, né, que é a escolha de um bom orientador, escolha de um bom PPG para fazer a tua formação, mas também eu bato muito aqui em relação aos meus alunos, em especial meus orientandos, né, que tem toda uma questão também de carreira, uma questão interna que eu considero bastante importante, assim, de aspectos internos, que eu falo sempre, assim, que é um tripé de dedicação, motivação e resiliência. Eu acho que esses 3 fatores internos, eu acredito que são, assim, fundamentais, assim, para uma boa carreira de pesquisador, né? Então, eles se complementam, né? Então, vai ter uma parte de trabalho duro mesmo, de dedicação, que é muito importante. A nossa carreira é uma carreira que exige isso, que exige trabalho. Eu preciso, né, me dedicar ao conhecimento daqueles aspectos dos temas que eu vou investigar. Tem uma questão de motivação que eu acho que é fundamental, né? Então, muitas vezes eu via grande potencial em muitos alunos e colegas, né? Mas que eles não tinham essa força que impulsionava eles, esse desejo de conseguir vencer e seguir, né? Então, acho isso importante. E um outro fator, né, que seria a questão da resiliência, que é aceitar
né? É conseguir seguir em frente, conseguir ser persistente, né? Eu acho que talvez uma das piores sensações que a gente pode ter assim dentro de uma caminhada, isso em diferentes tipos de carreira, é aquele senso assim de arrependimento, que eu poderia ter feito mais, que eu deveria ter me esforçado mais, né? Se eu tivesse feito tal coisa. Então, eu sempre falo isso, olha, tu quer construir uma carreira aqui, isso é importante que tu tenha, né, tu tenha essa questão de habilidade. É claro que tu tem alguns recursos, né, que eles não são infinitos, que eles são finitos, que tu tem que saber muito bem como gerir, mas também tem esses aspectos pessoais que são aspectos importantes. Então, por isso que eu acho que é importante que tu goste de fato, né? Eu acho que a escolha do tema também é muito importante para tu, pelo menos no início da carreira, para tu conseguir fazer uma boa carreira dentro da tua área. E esse mix, assim, né, de boas escolhas que contemplam questões mais externas e mais internas. Então, aproveitando essa deixa aí da escolha do tema, né, no início da carreira, a gente observa pelas suas publicações a trajetória, né, que você percorreu. E, bom, inicialmente aqui, pelo que eu pude acompanhar, você começa ali, né, com um doutorado na área de orientação estratégica, performance empresarial, relacionada, né, sempre ali com o marketing, né, e hoje em dia, passando até por temas como acesso ao consumo, um status socioeconômico diferente, né, como que você, como que você escolheu, não sei se o melhor termo seria escolher, mas como que foi esse processo de fazer pesquisa com esses temas para chegar até onde você chegou hoje em dia? Sabe que responder essa pergunta passa quase que um filme, assim. Eu acho que fez um excelente resumo, assim, do que aconteceu. Assim, basicamente, eu diria assim que a minha primeira escolha foi a escolha mais correta que eu fiz, assim, mais importante, não correta, mas a escolha mais importante. Eu acho que ela deu assim início à minha carreira de pesquisador, né? Então, eu comecei, né, conforme tu falou mesmo, trabalhando com um tema. Eu me lembro quando eu entrei no doutorado, 96, eu entrei no doutorado, né, já faz um tempinho. Eu comecei fazendo dentro do programa de pós-graduação em administração, lá da URGS, e eu me lembro que meus colegas, assim, que entraram comigo, né, a turma era pequena, a gente se conhecia, se dava bem, né, a dificuldade faz a união, né, as pessoas se unem, então eu era muito amigo de vários colegas, sou ainda muito amigo de vários dos meus colegas, e grande parte deles já tinha um tema escolhido, definido, quase que de início, assim, até o final do primeiro ano, e eu demorei um certo tempo, né, para definir o meu tema, né? Então, foi uma discussão. Eu me lembro que eu discuti talvez a maior parte dos meus encontros que eu tive com o meu orientador, Fernando Luz, da URGS, até hoje na URGS, foi para definir esse tema inicial, né? Então, eu acho que eu tive muito, não sorte, mas eu tive muita felicidade na escolha desse tema. Não falo que foi sorte, porque eu passei a ler muito, né, a tentar, porque a minha ideia era ter um tema de interesse, em primeiro lugar, na área de marketing estratégico. Eu fui selecionado já para desenvolver um tema nesta linha, sendo orientado pelo Fernando Luz, que trabalhava principalmente nesta linha. Não era a linha dominante dentro da academia, não é a linha dominante dentro da academia, né? Isso me trouxe algumas vantagens que eu vou relatar em seguida. E naquela época eu li um artigo. Eu me lembro que eu li um artigo de orientação para mercado do College Jaworski, que eles não tinham ainda nem feito a aplicação, né, da escala de orientação para mercado que eles tinham desenvolvido, mas era uma aplicação teórica que eles tinham feito sobre antecedentes e consequentes. E eu achei aquilo assim muito interessante, né? Porque era a aplicação do conceito de marketing. A gente trabalhava em marketing, pô, só agora a gente estava definindo bem o construto, o que era o construto. E me lembro que no primeiro congresso, assim, que eu fui, em alguns outros congressos que eu tive depois, o retorno, era um tema que se discutia muito. Eu vi que ele poderia ser um tema que eu tinha interesse, que era uma coisa importante também. Eu queria, né, naquela época já
escolher algum tema que eu ia ficar muito tempo, né, estudando aquilo, né, que eu tivesse interesse. E eu me lembro que me lembro bem dessa conversa com o Lúcio. Eu já tinha levado algumas ideias que ele já tinha, né, refutado, já tinha me dado, né, já estava começando a tomar alguns nãos, né, que é tão comum aí na nossa carreira. E quando eu levei essa ideia, eu me lembro do Lúcio, olha, realmente é uma ideia interessante, quem sabe tu começa a investigar, e foi a partir daí eu comecei a trabalhar, né, com tema de orientação para o mercado. Naquela época também, aconteceu uma outra coisa que foi muito importante na minha carreira. Eu conheci um colega de doutorado que entrou em 97, um ano depois, que foi o professor Marcelo Perin, que hoje está na GV, São Paulo. E ele trabalhava também numa linha similar. A minha ideia era trabalhar com orientação para mercado e performance em algum setor empresarial, e ele trabalhava com um construto que era próximo, que era orientação para aprendizagem e também performance, com outro orientador. Enfim, a gente se encontrou. Em primeiro lugar, a gente fez um primeiro artigo que a gente via que muitos pesquisadores que tentavam investigar performance, né, construtos antecedentes de performance, não tinham problemas em delimitar o construto antecedente, mas tinham problemas em delimitar e aceitar a performance, né? Porque pensa assim, né? Performance, crescimento de 5% é bom ou ruim? Diferentes tipos de setores, se utilizava dados subjetivos declarados pelos respondentes ou dados objetivos, enfim. Então, nosso primeiro artigo foi nesta linha, assim. Basicamente foi para ver se a gente poderia acreditar. A gente tinha dados objetivos e a gente queria saber se a gente poderia acreditar nos dados subjetivos declarados, que eram mais fáceis de coletar naquela época, pelo menos, né? Não se trabalhava com dados de painel naquela época, era survey que a gente fazia. Então, a gente fez uma pesquisa exatamente nesta linha que a gente fez, e foi um artigo que teve relativo sucesso naquela época, que vários pesquisadores que buscavam investigar performance diziam assim, olha, pode confiar em dados subjetivos declarados pelo respondente, né, comparativo aos principais concorrentes, porque já foi feito lá o estudo de Sampaio e Perin, enfim, poderia ser feito. E daí eu me aproximei do Perin e a gente começou a trabalhar, né, neste tema. E ao longo do tempo, né, depois da minha defesa, a gente começou a trabalhar primeiro com orientação para mercado, orientação para aprendizagem, como é que eles se relacionavam, como é que era a rede nomológica, quem que tinha impacto maior, quais eram as dimensões, como é que as dimensões se relacionavam, enfim. E daí eu fui trazendo outros construtos também de orientação e de recursos e ativos de marketing. Daí entrou orientação para inovação, orientação para empreendedorismo, a rede nomológica aumentou. E fui por aí, fui por esta linha inicialmente. E era uma linha que eu, aqui no Brasil, pelo menos, eu era muito... Eu e o Perin, né? Mas vou falar de mim aqui. Eu era muito sozinho, assim, muito isolado nesta linha. O que me trazia uma certa desvantagem, porque eu não tinha quase com quem discutir este tema, né? Muito poucas pessoas estudavam a área de marketing estratégico, grande maioria estudava comportamento consumidor. Mas, por um outro lado, era uma sessão, era um tema de marketing estratégico que estava presente em todos os congressos, que tinha chamada especial de revistas, que tinha espaço, fórum para discussão, e eu acabei sendo muito chamado e publicando muito, seguindo esta linha. Então, eu acho que assim, durante pelo menos até o meu primeiro pós-doutorado, estágio sênior que eu fiz no exterior, em 2012, foi um tema sim, que me tornou conhecido. De fato, eu passei a ser conhecido, liderar sessões do Enampad, ser convidado para falar sobre o tema. Era um tema, e foi um tema, né, o artigo, por exemplo, do Colin Jaworski, né, foi um dos artigos mais citados, ou é ainda hoje um dos artigos mais citados em toda a história do marketing, né? Então, não era um tema importante aqui, também fora era. Então, a gente entrava com as pesquisas e com resultados em congressos fora, também do Brasil, que me deu muito contato, enfim. E foi montando a minha rede, né? Mesmo no início, assim, foi montando a minha rede e fui indo. Então, acho que essa escolha do tema foi muito importante, porque quase se tornou o meu posicionamento, né? Então, o pessoal pensava no meu nome e já associava, né, com orientação para mercado, com performance, impacto em performance, e isso foi muito importante para mim, assim, olhando hoje lá para trás, né, isso foi bastante importante para mim ficar num tema, e hoje eu
sugiro isso fortemente para os meus alunos, pelo menos no início, né? É se aprofundar no tema. Então, eu me aprofundei muito no tema, né? Era difícil alguém que, modéstia à parte, que soubesse mais desse tema, porque era eu que estava o tempo inteiro investigando, pesquisando, né? Então, durante muito tempo eu fiquei com este tema. Então, assim, uma análise mais macro, pensando numa análise mais micro. Mas, por um outro lado também, né, eu tinha uma carreira de professor, uma carreira de orientador, né, e eu acabava sentindo uma lacuna, assim, de tentar investigar outros temas, né. Chegou um tempo também que eu achava que eu precisava ter uma certa oxigenação, mas eu pensei em fazer ainda o meu primeiro estágio no exterior em 2000, isso foi 2011, eu acabei fazendo só em 2012, mas eu estava para sair em 2011 para fazer o meu primeiro estágio no exterior. E num congresso que eu fui da EMA, 2009, eu acho, 2010, eu participei de uma sessão onde estava o AJ, o Colli, tá? Estava o professor Colli, autor da escala, uma das escalas originais de orientação para mercado, e estava lá um outro pesquisador que publicava muito com ele, o Im, que era o nome do pesquisador, que era da San Francisco State University. E eu conversei com ele dizendo que eu tinha interesse em passar um tempo lá em São Francisco, junto com esse pesquisador, e eu fechei com ele o meu primeiro pós-doutorado que eu ia fazer lá. Enfim, fechei, ia para lá, estava tudo certo, mas estava bem no meio da crise lá nos Estados Unidos, né? A crise de 2000 final de 2008, 2007, 2006, 2009, enfim, né? Foi aquela crise que aconteceu. E perto de eu sair, eu recebi um e-mail do professor Im dizendo que eles, de fato, já tinham cortado, que tinha uma expectativa de abrir, receber novos professores, docentes, e que ele não poderia me receber. E, neste mesmo tempo, eu tinha recebido a visita aqui no Brasil do professor Marcos Cunha, que fez o mestrado dele aqui na PPGA, da URGS também. Eu conhecia ele naquela época, porque quando eu fiz o meu doutorado, eu fui uma das primeiras pessoas que utilizei equações estruturais na Survey lá para fazer a modelagem do modelo que eu tinha proposto lá, de orientação para mercado e performance. E o professor Marcos Cunha me ajudou também na tratamento dos dados, assim, porque a gente conhecia ele, acabou ficando meu conhecido, ele veio no Brasil e me disse que ele estava saindo, né, naquela época, lá em 2011 para 2012, ele estava saindo de Seattle, que ele estava indo para UGA, para a Universidade da Geórgia lá. Se eu quisesse ir para lá, ele queria me receber para a gente desenvolver algum projeto junto. Daí eu agradeci ele, disse que eu já tinha um outro local para ir, né? E daí, como não deu certo, entrei em contato com ele disse, não, tá em pé, pode vir para cá. Só que ele estudava comportamento consumidor. Ele estudava basicamente processo de aprendizagem. Ele tinha tido há pouco tempo um artigo no JCR aprovado. E eu digo, olha, não tem problema, eu vou para aí, vou trabalhar nesta linha. De fato, eu quero fazer. Daí fiz com ele, inclusive, parte da disciplina, trabalhei com seminários com ele. Outra coisa importante, eu queria começar a trabalhar com experimentos, e ele trabalhava muito com experimentos, tinha uma disciplina de experimentos, tive a oportunidade de fazer disciplina de experimentos, e para mim foi muito bom, porque aquilo me oxigenou e me abriu uma outra assim, linha assim, para eu pesquisar, porque acabava tendo na época, e hoje também, muita dificuldade de conseguir pesquisar empresas, né? As empresas não abriam, era difícil, né? Então eu tinha que normalmente entrar em contato com as associações. Então, por exemplo, na indústria eletroeletrônica, fiz contato com a ABINE primeiro, para conseguir o cadastro, para conseguir fazer a survey. Não, a gente não fazia ainda dados de painel naquela época lá. E eu achava que eu deveria buscar outras alternativas. Então, em 2012, eu comecei a trabalhar, né, em aspectos mais micro ligados ao comportamento do consumidor, primeiro com um projeto junto com o professor Marcos Cunha, que até hoje está na Universidade da Geórgia, lá. E foi assim. E agora, nesses últimos anos, assim, quando eu fui fazer meu segundo estágio fora, meu segundo pós-doc em 2020 para 2021, né, aliás, de 2019 para 2020, aí eu já fui fazer um tema que eu tinha mais interesse. De fato, era uma ideia de tentar assim, agora eu quero fazer um tema, né, que de fato que possa trazer impacto para as pessoas. Então, eu escolhi um tema que eu tenho muito interesse, né, que é a ideia de bem-estar
das pessoas com recursos mais escassos, né? Então, tem algumas publicações, tem até um projeto em andamento sobre isso. Então, mas foi mais ou menos isso, não foi tudo muito planejado, assim, né? A minha carreira não tem esse planejamento, assim, não posso dizer que foi tudo muito planejado, mas ela foi sendo construída mais ou menos nesta linha, assim, isso me passa um filme gostoso, assim, pela cabeça, assim, falar esta história aí. Pois Cláudio, ser um dos principais autores de um tema de pesquisa pode demorar anos. Que passos que você enxerga para ser um dos autores de destaque em um determinado tema? Bom, eu acho assim, sinceramente, eu acho que os passos iniciais de destaque, eles têm muito a ver com aquele tripé que eu costumo falar muito, que é dedicação, trabalho sério, duro, tá? Eu sou uma pessoa que trabalho muito, leio muito, me envolvo muito, então acho que isso uma coisa importante, assim, algumas vezes mais importante do que tu ter uma excelente ideia, tu conseguir trabalhar duramente com a ideia que tu tem, né? E isso também acaba fazendo com que tu encontre relevância para tuas pesquisas, porque isso perpassa rejeições em publicação, em projetos, enfim. Então, acho que tu conhecer bem um tema através do teu trabalho, dedicação e conseguir identificar, né? Olha, dentro desse tema que eu estou investigando, quais são as principais lacunas? O que é importante conhecer que ainda não foi conhecido? O que eu posso contribuir? Eu acho que isso é muito importante. Isso acaba, né, te trazendo um diferencial, um destaque, né? Então, eu acho que a escolha do tema, né, envolvido com essas questões de dedicação, que vai te ajudar muito a tu identificar a relevância, motivação e a ideia da resiliência. Também, eu sempre fui uma pessoa assim que eu acho muito importante colaboração de outros pesquisadores junto comigo. Eu acho que eu tenho uma certa habilidade assim de conseguir juntar as pessoas para trabalhar muito comigo. Se vocês olharem as minhas publicações, eu tenho assim muita relação com muitas pessoas, diferentes programas. Eu tenho alguns autores que eu publico há muito tempo, né? Perinha já publico há, sei lá, quase 30 anos, a gente já publica junto, muito menos hoje, né? Porque a gente passou a estudar temas diferentes, né? Mas eu acho que isso também é importante. Tá? Então, ter bons coautores, né? Montar bons grupos de pesquisa para fazer bons projetos, né? Saber reunir, saber vender a tua ideia, unir, né? Estar motivado para conseguir pesquisar. E tem a questão, pelo menos assim, inicialmente, é uma questão de um tema, né? De tu ficar naquele tema. Eu sei que existe uma crítica a isso, né? Muitos pesquisadores criticam isso, mas eu acho isso muito importante, em especial no início da tua carreira, é tu entender mesmo daquele tema que tu está trabalhando, ser conhecido por ele, isso vai te ajudar muito, né? E é lógico, né? Eu acho que se tu quer ser destaque, né? Tu tem que ter boas publicações, tu tem que participar dos congressos, tu tem que apresentar artigos, tu tem que ser revisor de artigos, tu tem que participar de bancas, tu tem que aparecer, né? Eu acho que a ideia do destaque, né, é alguma coisa que tu está fazendo diferente da curva do que os outros estão fazendo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que se destacar realmente em alguns, e é muito difícil a gente, né? Quem trabalha com muitos temas se destaca em muitos temas, né? Então, eu vejo que a ideia de uma boa escolha de tema, uma boa equipe, e tu aparecer, né, nas diferentes formas que tu pode aparecer dentro da academia, eu acho isso bastante relevante. E é claro, né, eu acho que tem uma questão assim de perfil, né? Eu acho que a nossa profissão, várias vezes eu falei para muitos alunos, eu sei que isso é bem ruim de ouvir, né, mas é uma ideia de perfil, tu precisa ter perfil para trabalhar na nossa profissão, né? Nem todos têm esse perfil, né? Eu não tenho perfil para trabalhar em muitas profissões, talvez eu tenha para trabalhar dentro da minha carreira de marketing.